Eu quero saudar a você que vai estar assistindo este vídeo com a santa, gloriosa paz do Senhor. Um vídeo passado que pus no meu canal aí, onde você pode estar assistindo também, eu coloquei a primeira parte deste estudo a respeito da origem do pecado. E eu mostrei através do vídeo anterior que aonde o pecado teve sua origem, como ele aconteceu, como ele se sucedeu. E agora eu quero mostrar para você, através da segunda parte deste estudo, como o pecado conseguiu chegar na terra, como o pecado surgiu na vida do ser humano. Eu convido a você, para você pegar o seu exemplar bíblico aí agora, e estudarmos, termos esse estudo da palavra do Senhor. Espero que com esse estudo você seja edificado, edificada. Espero que com esse estudo Deus te faça crescer no conhecimento. Pedro, ele escrevendo a sua segunda carta, ele disse no capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento. Infelizmente, muitos só querem dizer que tem poder, querem rodopiar, pular, mas a Bíblia nos ensina em Romanos, se não me falha a memória, capítulo 12, que o culto era um culto racional. O culto era um culto com inteligência, ou seja, eu cresço na graça, mas também cresço no conhecimento diante do nosso Deus. E eu convido a você para pegar o exemplar bíblico junto comigo para estudarmos a santa e inerrante palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja Deus. Segunda parte do estudo, que tem como tema a origem do pecado. Mas como o pecado se originou, chegou na humanidade. Os primeiros capítulos do Gênesis são os mais ricos em informações sobre a origem do pecado na terra e, consequentemente, da raça humana. Os seres humanos ocupam um lugar singular, ou seja, um lugar especial entre as criaturas de Deus. Só elas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Capítulo 1, versículo 26 e 27 do Gênesis, que diz: E disse-lhe Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Podemos ver que o ser humano ele tem uma superioridade além das demais criaturas feitas por Deus. Por quê? Porque o ser humano ele tem a semelhança de Deus, ele tem a aparência de Deus. Mas eu quero mostrar para você como o pecado chegou na raça humana. Veja bem, os seres humanos expressam a imagem de Deus ao se relacionar com o Criador e Dominador. Os animais e a terra, de acordo com o mandamento do Senhor, pois ao homem foi ordenado dominar e subjugar a terra. Implacável no projeto, perfeita no propósito, a criação reflete a genialidade e unidade do Criador. De forma especial, havia um relacionamento entre Deus e a raça humana, recém-criada. O Criador autoexistente, autossuficiente, transcendente, ao mesmo tempo presente e envolvido, pessoalmente cria o primeiro homem. Capítulo 2, versículo 4 ao 7 do Gênesis, que diz: A estas são a origem dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 7 do capítulo 2 do Gênesis diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida,
e o homem se fez alma vivente. Quando Deus cria o homem, ele o coloca em um jardim que havia na terra, para o guardar e o cultivar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Versículos 19 e 20, que diz: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajuntadora idônea. Em sua ocupação, o homem recebe de Deus liberdade total, apenas com a restrição. Capítulo 2, versículo 17, que diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. Fica claro que o favor divino não é incondicional, ou seja, não é liberal, no sentido de que Adão poderia fazer o que bem entendesse e continuasse desfrutando das bênçãos divinas. Pelo contrário, ele deveria observar a ordem divina para que continuasse de maneira como fora criado. Para Adão cumprir a ordem divina, ele deveria confiar na palavra de Deus e acreditar em sua advertência. Adão, ele foi criado à imagem de Deus, semelhança, e foi dado autoridade a Adão para ele subjugar todo animal, cultivar a terra, cuidar do jardim que estava no Éden. Mas Adão, diante de todas essas bênçãos, ele tinha uma restrição. Adão, ele tinha uma ordem a seguir. Adão tinha um mandamento a cumprir, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. As escrituras afirmam que até então o homem se encontrava só e Deus viu que não era bom e decide criar uma adjuntora ou uma auxiliadora ou uma ajudadora para o homem. Capítulo 2, versículo 18, depois versículo 21 e 22, que diz: E disse o Senhor: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Com este ato, Deus completa a raça humana, ou seja, ao formar a mulher a partir do corpo do homem. Tudo vai bem até o final do capítulo 2 do Gênesis. Deus havia criado um mundo ideal para a raça humana, com um único mandamento proibitivo de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os acontecimentos seguintes acabam com esta tranquilidade, pois no capítulo 3, versículo 1 ao 5 do Gênesis, diz que a serpente astuta, maliciosa, inicia sua conversa com a mulher por meio de um mandamento bem dissimulado acerca do único e simples mandamento dado por Deus. Em seguida, ela passa a negar as consequências da origem divina, fundamentada no seu ataque ao caráter de Deus. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz a Bíblia Sagrada: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também seu marido, e ele comeu com ela. Até aquele instante, até este pesado momento do capítulo 3, versículo 6 do Gênesis, o homem tinha a semelhança de Deus.
O homem tinha, aleluia, o poder, a autoridade de subjugar todo animal, pois o próprio Deus, o próprio Criador lhe tinha lhe dado. Mas até esse prezado momento, o homem ele vivia de forma que agradava a Deus. O homem vivia de forma que glorificava o nome do Senhor, mas infelizmente a Bíblia diz que a serpente ela se permite ser usada do diabo, ser usada pelo diabo. E naquele momento ela ataca, aleluia, Eva, indo ao encontro, aleluia, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ordenou, e tentou ilubridiar a mente dela, mostrando para ela que as consequências que Deus tinha dito, que eles morreriam caso não comesse, não era verdade, não era veredicta a consequência deste ato. E ela consegue enganar Eva, a ponto de Eva ser tão enganada e de induzir o seu próprio marido. Podemos ver com base nas escrituras que depois de Eva apreciar os argumentos da serpente, ela chega a comer do fruto que ela não podia comer e faz com que Adão também venha a comer. Essa quebra do mandamento dá início à mais dramática consequência para todos que pertencem à raça humana, pois daí surge o pecado. Foi por causa da restrição, ou melhor, do mandamento que Deus deu a eles que o pecado chegou à humanidade. Ou seja, o pecado só teve conhecimento do que era pecado quando se houve um mandamento. Paulo ele disse: como eu saberia se era pecado se a Bíblia não dissesse não adulteres, não cobice? Após eles transgredir esse mandamento, eles tiveram o conhecimento, o entendimento que naquele instante eles estavam no pecado, eles estavam na desobediência. Sabemos que o fruto da árvore do conhecimento já diz do bem e do mal, ou seja, agora Adão e Eva estavam tendo discernimento que tinha transgredido o mandamento do Senhor, uma ordem do Senhor. A serpente, por causa daquele ato de induzir a Eva a pecar, foi condenada a comer do pó da terra, até que seja esmagada. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Alguns têm dito com assertiva consideração que aqui foi estabelecido um pronto evangélico, ou seja, a primeira declaração das boas novas, pois Deus garante que o mal não dominará para sempre. Naquele instante de castigo da serpente, por causa dos seus argumentos que fez Eva transgredir, naquele instante quando Deus está a condenando, está dando o seu castigo devido à sua atitude, naquele momento ali que Deus diz que nasceria um filho de mulher que pisaria a cabeça da serpente, Deus estava dizendo que por mais que o pecado tivesse adentrado no mundo, tivesse sobre a raça humana, este mal não prevaleceria, pois nasceria um descendente de mulher e pisaria a cabeça do diabo. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo na cruz do Calvário entregou o seu Espírito ao Pai, quando ele disse:
tetelestai no grego, ou seja, está tudo consumado. Naquele instante Jesus estava pisando na cabeça da serpente. Naquele instante Jesus estava botando por terra todo o mal, aleluia, que o pecado causava. Pois nós hoje que estamos em Cristo Jesus, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, nenhuma condenação há, diz a Bíblia Sagrada, capítulo 8, versículo 1 de Romanos. E essa foi a consequência do ato da serpente, rastejar sobre a terra, comer do pó, aleluia, e ser, aleluia, esmagada a sua cabeça. A mulher recebe 2 castigos por suas ações, um físico e o outro racional. Dores acompanham o parto, ou seja, as dores de parto eram um castigo de Deus, era uma dor física, era um castigo físico de Deus por causa da atitude de Eva. E teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Gênesis capítulo 3, versículo 16, ou seja, ela não tem mais moral. A mulher, por causa do pecado de Adão e Eva, ela não tem mais total liberdade, a ponto de ela ser submissa ao seu marido, a ponto de ela estar debaixo da autoridade do homem, pois esse foi o castigo de Deus para a mulher. Eu quero dizer para você, mulher cristã, que tenta ser superior, busca ser superior mais do que o seu marido, você está cometendo um grande erro. Você, o seu desejo é para o teu marido, pois ele te governará, diz a Bíblia Sagrada. Para Adão foi-lhe dito que em fadiga obteria o seu sustento enquanto vivesse. Capítulo 3, versículo 16 do Gênesis, que diz: E a Adão disse: Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, ali Adão, ele tinha tudo para desfrutar das bênçãos de Deus. Adão estava no meio do jardim do Éden, que tinha tudo com facilidade. Mas Adão, por causa da sua atitude de dar ouvidos à voz da sua mulher, de transgredir o mandamento do Senhor, comendo do fruto da árvore do conhecimento do mal, agora ele teria que trabalhar para se sustentar, ele teria que labutar para se manter. Este era o castigo de Deus para a vida de Adão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. As Escrituras afirmam em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que mesmo Adão e Eva, na desobediência, Deus age com misericórdia, aparando o casal caído. Porém, retira o casal do jardim, a fim de que eles não chegassem a comer da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24, que diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e a espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Daqui para frente, o pecado se espalha rapidamente entre os filhos do primeiro casal. Capítulo 4, verso 1 ao verso 8, que diz desta maneira do livro do Gênesis: E conheceu Adão e Eva a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra.
E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles devem dominar. Naquele instante, o pecado estava chegando na vida de Caim. Por causa da atitude de Adão e Eva, o pecado adentrou na raça humana, e naquele momento o pecado estava nascendo. O pecado estava nascendo no coração do seu filho primogênito chamado Caim, pois quando ele foi ofertar a Deus do fruto do alimento das terras a qual ele cultivava, pois ele era lavrador, e Abel, seu irmão, foi oferecer também uma oferta a Deus dos primogênitos das suas ovelhas, pois ele era pastor. A Bíblia diz que Deus atenta para a oferta de Caim, de Abel, e naquele instante Caim ele tem ódio no seu coração, a ponto de seu semblante cair. Jesus, Deus, ele disse, aleluia, que o pecado já estava à porta, mas cabia a Caim dominar o pecado. Mas a Bíblia diz que por causa de o pecado entrar rapidamente na raça humana, Caim ele não consegue dominar o seu pecado. Caim chega a matar o seu irmão Abel. Naquele instante o pecado estava dilacerando sobre a humanidade. Deus fizera o homem perfeito, a sua imagem e semelhança, e o colocara num ambiente perfeito, suprindo cada um de suas necessidades. Ambos possuíam livre-arbítrio, ou seja, eles tinham livre escolha, e o homem com a mulher optaram a escolher aquilo que era ao contrário à vontade de Deus. Pois essa liberdade de escolha se rebelou contra a vontade divina de Deus. O prejuízo que Adão e Eva tiveram em sua rebelião contra Deus foi a perda da imago Dei que desfrutavam. Ou seja, essa imagem se constituía em 3 aspectos. Primeiro, a imagem natural, que lhes conferia a imortalidade, o livre-arbítrio e os seus sentidos. Segundo, a imagem política, que lhes atribuía a autoridade para governar o reino natural. E o mais importante, a imagem moral, que lhes empregava a justiça e santidade verdadeira, que os faziam semelhante ao Criador em amor, pureza e integridade. A queda, porém, afetou os 3 aspectos, e a consequência disso foi que os dois perderam a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Todos os aspectos da natureza humana foram contaminados pelo pecado. Por esta causa, todos os homens são pecadores, como relata as Escrituras, capítulo 2, versículo 23 de Romanos, que dizem que todos pecaram e estão desconstituídos da glória de Deus. O homem por herdar da ascendência pecaminosa de Adão, o homem ele perdeu a imagem de Deus, o homem perdeu a semelhança de Deus. Com este pequeno estudo bíblico, podemos entender, compreender onde o pecado teve sua origem, através deste estudo bíblico da primeira parte, que vem dizer, onde eu dei no vídeo anterior esse vídeo, a respeito de onde verdadeiramente o pecado teve sua origem, e através dessa segunda parte do estudo, eu estou te mostrando como o pecado ele chegou à terra, como o pecado
surgiu no homem. O homem pecou, aleluia, desobedecendo a ordenança, o mandamento de Cristo, e infelizmente por causa dessa atitude de Adão e Eva, no jardim que estava no Éden, o homem perdeu a imagodei de Deus, ou seja, a imagem, a semelhança do Deus Altíssimo. É por isso que nós, aleluia, temos que se entregar a Cristo, nós temos que viver sobre a autoridade de Cristo, para que essa imagem de Deus, ela resplandeça novamente em nossa vida, para que a imagem de Deus verdadeiramente esteja, aleluia, no nosso semblante, nas nossas atitudes. Eu quero te mostrar como, através deste estudo, como o pecado chegou na terra. Eu espero, aleluia, que Deus possa edificar a tua vida através desse estudo, que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Compartilha para que vidas sejam alcançadas. Você que está assistindo agora este vídeo, que teve essa aula junto comigo, Espírito Santo de Deus, quero te pedir em nome do Senhor Jesus que tu possas se inscrever, que sempre estarei trazendo vídeos aqui, dando aula, e eu espero que Deus sempre, através da minha vida, edifique a sua vida, para que nós venhamos somar para o reino dos céus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.